Irmãos, boa noite. Eu tenho andado um pouco sumido, mas estou de volta. Já faz tempo que eu não gravo um vídeo e eu estou me sentindo incomodado para falar de uma coisa muito interessante, pelo menos para minha vida foi interessante. O saber não ocupa lugar. Uma coisa que Jesus disse com muita propriedade, uma coisa muito interessante que Jesus falou, que está escrito em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E nós podemos aplicar esse versículo em várias situações, inclusive dentro da nossa própria vida. Eu quero falar de uma coisa interessante hoje, que eu parei hoje, estava analisando. Muitas vezes nós somos igual o papagaio. Nós gostamos muito de ficar repetindo as coisas, não é isso? Às vezes a pessoa sempre surge alguma coisa, as pessoas falam, aí todo mundo vira moda e todo mundo começa a falar a mesma coisa, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu ouço Deus na idade de criança, uma coisa interessante. São 3 coisas que as pessoas falam. Futebol, política e religião não se discute. Eu creio que isso é notório, isso não é novidade para ninguém. Falar sobre essas 3 coisas na forma que as pessoas querem colocar. Futebol, política, religião não se discute. Eu quero falar dessas 3 coisas hoje interessantes, que nós falamos da boca para fora, mas 99% das pessoas não sabem o que estão dizendo. Primeiro eu vou falar da religião. As pessoas quando falam de religião e começam a discutir, começam a falar de igreja católica, de espiritismo, igreja assembleia, igreja metodista, igrejas, denominações. As pessoas confundem denominações com religião, né? Isso não é religião. Eu quero explicar para você o que é religião primeiro. Você fala religião, não se discute, mas o que é religião? Eu já fiz essa pergunta, inclusive, para várias pessoas, inclusive pastores, que não sabem. Infelizmente, ele estudou, é pastor, mas ele não sabe. A palavra religião significa religação. Religar algo que está desligado. E a pessoa fala, religião não se discute. Então, não é uma religião. A gente não discute, então, nesse caso, seria denominação, né? Mas vamos lá. Vamos falar, então, como se fosse religião, né? Religião não se discute, né? E eu quero dizer para você o seguinte, por que nós estamos vivendo uma coisa horrenda no mundo hoje? Pastores que estão aí comercializando a palavra de Deus, homens que estudam esse livro aqui, ó, é a palavra de Deus. Pessoas que têm lido, conhecem às vezes, já leu a Bíblia várias vezes, de capa a capa, está aí comercializando a palavra de Deus. Pastores que já leu essa Bíblia aqui umas 10 vezes, que se titula como pastor, como conferencista internacional, ou chamado homens de Deus, respeitado, tem uma dinâmica, tem uma oratória assim que quando começa a pregar, começa a falar, levanta até defunto na sepultura. Mas essa mesma pessoa agora se mexe com ocultismo. Como pode uma pessoa que já leu a palavra de Deus estar no ocultismo? O que é ocultismo? O ocultismo é uma coisa oculta, uma coisa que a pessoa está fazendo na calada da noite. Né? A maçonaria, por exemplo, o cara que mexe na maçonaria está mexendo com o ocultismo. Né? É uma seita que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, o pastor que diz que a maçonaria é uma coisa de ordem satânica. Tem muita coisa oculta ali escondido. E não são poucos pastores que hoje estão pegando a palavra de Deus e estão fazendo um comércio com ela. A maior lavagem de dinheiro no planeta está, sabe onde? Dentro das igrejas. Exatamente, é onde se lava mais dinheiro. Dinheiro de narcotráfico, dinheiro de tudo é lavado dentro das igrejas. E lá dentro das igrejas tem muitos lobos vestidos de ovelha. E aí fala, religião e política não se discute. E você não se discute, meu irmão, você que às vezes é um ser analfabeto, você que não procura saber das coisas, por isso nós estamos vivendo isso. Por quê? Como diz Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É simples assim, e nós temos que conviver com isso aí. Ah,
Então nós não vamos discutir política. Por isso nós somos hoje, nada mais, nada menos, governado por uma facção criminosa, a maior facção criminosa do planeta. Os políticos. É a maior facção criminosa do planeta. Os maiores narcotraficantes são os traficantes da pesada, está dentro da política. Meses atrás pegaram um helicóptero na cidade chamado Afonso Cláudio. A fazenda tinha dono do senador, e hoje deputado estadual, Aécio Neves. O helicóptero era do senador, do filho do senador Zezé Perrella Augusto, Perrella, deputado federal. A fazenda do Aécio Neves. O helicóptero da família Perrella. O piloto funcionário dos Perrella. E se diz que pegaram 400 quilos de cocaína. Mentira. Não era cocaína. É pior. 400 quilos de pasta pura para fabricar cocaína. Que aqueles 400 quilos podem virar 4, 5 ou 10 toneladas de cocaína. E hoje você não vê nem falar. Sabe por quê? Porque você não se discute religião, porque não se discute política. Se você discutisse política, você estaria lá cobrando lá dos juízes que hoje estão trabalhando exatamente para quem? Para esses caras, para esses bandidos, essa facção criminosa aí. O STF hoje trabalha para eles. Não é à toa que lá o juiz Gilmar Mendes e companhia, Dias Toffoli e outros mais, estão aí para fazer o quê? Para liberar vagabundos, ladrões. O chefe da quadrilha, um dos chefes da quadrilha, o Luiz Inácio Lula da Silva, estão buscando uma ocasião para soltar o cara. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não discute política. Se você discutisse política, se você entendesse de política, sabe o que acontecia? Não votaria nesse bando de covarde, esse bando de ladrão que está aí. Porque você não discute, tudo que vem você aceita. Tudo que enfia para sua goela abaixo você aceita. O que o pastor está falando no púlpito, você não confere aqui. Você chega, enfia para sua goela abaixo e você engole. Simples assim, sabe por quê? Porque você não discute. Não é discutir. O saber, o conhecer não ocupa lugar. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Ah, futebol não se discute. Os grandes clubes do Brasil hoje é lavagem de dinheiro. É onde se lava mais dinheiro. Onde é que você se viu? Um jogador, um homem. Vou falar da atual conjuntura de hoje. Neymar está sendo vendido agora por 1 bilhão e 300 milhões. Para jogar bola, um homem valer isso tudo? Será que não tem lavagem de dinheiro nisso? Será que não, meu irmão? Por que você não discute futebol? E você vai lá sentar na frente da televisão para assistir futebol, às vezes você vai para o campo assistir futebol. Você sabe qual que é o problema nosso, dos brasileiros? O problema do brasileiro, o forte do brasileiro, sabe o que é? Futebol, samba e mulher. É isso mesmo. É futebol, samba e mulher. O resto, deixa eles fazer o que eles quiserem. Meu irmão, nós temos que discutir sim. Nós temos que discutir, nós temos que procurar conhecer. O saber não ocupa lugar. Enquanto nós não discutirmos, enquanto nós não buscar o conhecer de Deus, enquanto nós não exigir desses homens, colocar a coisa ali, ó, preto no branco. Se nós pararmos, amanhã é dia 30, será que o pessoal vai para a rua? Amanhã é dia 30, os caminhoneiros vão para a rua amanhã, os caminhoneiros vão para a rua. Um andorinha não faz verão. O brasileiro é muito acomodado, o brasileiro precisa tomar vergonha na cara, nós brasileiros é muito acomodado. Tem aí a manifestação, não vai pra rua. Os esquerdistas, esse bando de bandido tá aí, dá pão com salame pras pessoas e arrasta multidões pra rua pra fazer o quê? Quebradeira, quebrar ônibus, incendiar ônibus, fazer quebradeira, igual já teve, nós estamos convivendo com isso. De onde que é? É a facção criminosa fazendo isso, fazendo terrorismo. Isso não é manifestação, é terrorismo. Manifestação, o povo que estava a favor do Bolsonaro fizeram no mês de maio, vai fazer amanhã. Você vai ver, não vai ter quebradeira, com certeza. Sabe por quê? Porque o povo está correndo atrás dos seus direitos. Colocar aquele bando de marginais que estão lá no STF para fora. Lá tem um bando de canalha, chefiado por Sr. Gilmar Mendes, o cara que manda nesse país.
Ele manda no Brasil. Tá todo mundo comendo na mão dele. Lá dentro, lá do Senado Federal, lá tem um Davi de Alcolumbre. Outros bandidos, outro canalha, que tem não sei quantos pedidos de impeachment, de Gilmar Mendes, de Astófeles, Marco Aurélio de Mello, e outros mais está lá engavetado. A CPI da Lava Toga está lá. Sabe por quê que Davi de Alcolumbre não põe para votação? Porque está com o rabo preso, ele é bandido também. Sabe por quê que o outro que era presidente do Senado não colocou? Aquele bandido não colocou? Porque é bandido também. É simples assim. E nós estamos convivendo com isso aí. Sabe por quê? Porque você não discute política. Sabe por que os pastores estão aí roubando? Pedófilo, padre? Ah, agora, não, pelo amor de Deus.